Amados, queridos, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Rosângela, Márcia, Ana, Tiago, bom dia, querida, sejam bem-vindos. WF, Edjane. Queridos amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, que seja uma terça-feira de paz, de amor, de alegria, de harmonia, de muita oração, queridos. Que a gente busque o nosso Deus com todo o nosso coração, que assim como Ele diz, que quando a gente busca Ele com todo o nosso coração, a gente encontra. Queridos amados, hoje nós vamos falar sobre um versículo que a gente encontra, muito poderoso, que a gente encontra lá em Isaías 43, versículo 13. Vamos nos aprofundar nessa palavra, onde Deus faz questão de nos lembrar da sua soberania, do seu poder, da sua justiça, do seu cuidado. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia. Bom dia também, Edjane, Renato, Gabriela, Isa, Tatiane. Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por esse dia que está começando agora. Sabemos que é uma página em branco, Pai. E ajude-nos, Pai, a preencher, Pai, essa página com o melhor, Pai, o melhor do melhor que nós podemos ser, que nós podemos fazer, Pai. Que nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor. Ajude-nos, Pai, a transbordar de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Paizinho, nós pedimos para que o Senhor continue abençoando, protegendo e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu favor sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, por cuidar da gente nos mínimos detalhes. E obrigada pela sua palavra, Pai, que a todo momento nos lembra da sua presença, nos lembra da sua soberania, nos lembra, Pai, de que nós somos do Senhor. E nós reafirmamos isso nesse dia. Nós declaramos, Pai, a nossa completa e total dependência do Senhor. E queremos dizer nesse dia que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, bem-vindo no nosso coração. Obrigada, Pai, porque o Senhor abençoa, guarda, protege, Pai, não apenas cada um de nós, mas também os nossos familiares, os nossos amigos. E recebemos, Pai, a sua palavra no nosso coração, que nos diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E aquilo que está por vir é sempre muito melhor do que tudo aquilo que já passou. Obrigada por sempre nos lembrar, Pai, de olharmos para a frente, de esquecermos o passado e olharmos para a frente. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que abre um caminho onde parece não haver um caminho, obrigada porque o Senhor renova as nossas forças, o Senhor transforma o pranto em dança, veste de lamento em veste de alegria, o Senhor faz tudo novo, de novo, e nós nos alegramos, Pai. Renove, Pai, toque, Pai, a vida daquelas pessoas que precisam de uma força hoje sobrenatural, que somente o Senhor pode dar. Toque também, Pai, no coração daquelas pessoas, Pai, que estão com seus corações quebrados, Pai, tristes, seja lá por que razão foi, Pai, por favor, nós confiamos no Deus que restaura os corações, que cicatriza a alma. Sabemos que o Senhor não apenas pode fazer isso, mas o Senhor quer fazer isso, Pai. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Cura, Pai, aqueles que estão devastados por alguma razão, seja um diagnóstico, seja alguma notícia, seja algo que aconteceu na vida deles. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. E sabemos, Pai, que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Ajude-nos, Pai, que as pessoas que não conhecem a verdade, Pai, que elas conheçam a verdade, que elas recebam a verdade em suas vidas e em seus corações. Obrigada, Pai. Sabemos que
O Senhor é aquele que está sempre em todos os lugares, a todo momento, a todo instante. E clamamos, Pai, pela sua misericórdia, clamamos pelo teu favor, clamamos pela tua bondade, pela sua compaixão, Pai. Obrigada, Pai, pela sua paz, que não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo o entendimento. Agradecemos pela sua paz, que já é nossa por direito, e nós nos alegramos, Pai, diante dessa paz, que independe de circunstâncias. Obrigada pela sua paz, pelo seu amor, pela sua bondade. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, Joelma, querida? Letícia, tudo bom, meu amor? Quanto tempo, que bom você aqui com a gente. Jussara, Thaís, Francismar, Ju, Nájila, Aparecida, Rubi, Precioso de Senhor Jesus, Tatiane, Isa, Solange. Queridos amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Salmo 118, versículo 24, nos lembra dessa verdade maravilhosa. Amados, vamos sempre lembrar que em dias aparentemente comuns, Deus faz o extraordinário, não há nada. Sabe o que é nada, queridos? Absolutamente nada que seja impossível para o nosso Deus. Que a gente tenha essa fé total, absoluta e por assim dizer, radical, na certeza de que não há absolutamente nada que Deus não possa fazer por nós. E se hoje você está passando, enfrentando alguma coisa que você pensa que é absolutamente impossível, que não dá mais para você, que é tarde demais, saiba que Deus não erra endereço. Essa palavra para você, de novo, ativar a sua fé. É para de novo você acreditar, você crer que Deus é soberano sobre todas as coisas e todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Ainda que à sua vista você ache que não tem mais jeito, saiba que para Deus sempre tem jeito. E a gente sabe, amados, que a fé é o tema principal para que o coração de Deus seja movido em direção àquilo que nós estamos orando, amados. Mas é claro, veja, note que nós precisamos orar. Nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. Ore, faça a sua parte. Se conecte com Deus todos os dias, amados, todos os dias. Imagina você ficando perto, sempre através da oração, da fonte inesgotável de todas as coisas que nos abastece, nos fortalece. Às vezes, dependendo da situação que passamos, que a gente fala, né, um dia de cada vez, até falei isso ontem também, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Um dia de cada vez, dependendo do momento que estamos passando na nossa vida, a gente pensa, não, é um minuto de cada vez eu vou viver, 1 minuto de cada vez. Porém, nesse minuto que eu estou vivendo de cada vez, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o melhor do melhor do melhor que eu puder. A Bíblia nos lembra para andarmos em amor, para andarmos em misericórdia, em compaixão, perdoar as pessoas, por mais difícil que isso seja, que ninguém está dizendo que é fácil, algumas situações realmente não é brincadeira, né, queridos? A gente fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Mas sabemos que nós não precisamos fazer isso sozinhos, queridos. Nós temos Deus com a gente a todo tempo, segurando a nossa mão, nos lembrando da soberania dele. E tem esse relacionamento com Deus tão honesto, tão sincero, tão verdadeiro, a ponto de você dizer para ele exatamente as coisas como são. Não fingir ser algo que você não é. Não fingir ter uma vida que você não tem. Na verdade, como a Bíblia nos diz, quando a gente faz isso, a gente está enganando única e exclusivamente a nós mesmos. E mais ninguém. Então, não viva uma vida superficial, uma vida cheia de máscaras, mas sim, especialmente com Deus, quem realmente você é. Se desarme, baixa a guarda, tira a máscara, seja lá o que for, e rasgue o seu coração. Fale a verdade, fale exatamente o que está acontecendo para Deus. Fale como que você se sente com relação a determinados assuntos na sua vida. Chora se preciso for, chora, deixa essa limpeza acontecer dentro de você. Mas entregue tudo nas mãos dele, confie nele completamente, sem se apoiar
no seu próprio entendimento, assim como a Bíblia nos lembra. É um convite do Senhor para que a gente confie nele de todo o nosso coração. É uma fé completa, é uma confiança completa. Não é se apoiando no nosso próprio entendimento, nas coisas que a gente está vendo, está enxergando, nas circunstâncias que nós estamos, muitas vezes inseridos. Mas sim, é uma fé completa. Fala, Senhor, está em suas mãos. E eu descanso na certeza de que está nas melhores mãos possíveis. Não há nenhum outro lugar melhor para estarmos, amados, queridos, do que nas mãos do nosso Deus. Então, cada vez que você faz uma oração, cada vez que você se conecta com Deus, você é fortalecida. Você se sente mais pronto, preparado, mais pronta, mais preparada para seja lá o que for que aconteça. E, como eu estava falando de mãos poderosas nos segurando sempre, vamos lá para o versículo de hoje, que é Isaías 43, 13, onde Jesus também nos lembra lá em João 10, sobre estarmos em suas mãos. Vamos lá, Isaías 43, 13. Deus está dizendo aqui, queridos, desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o poderá desfazer? Queridos, veja que aqui Deus diz que Ele é. Ele simplesmente é. Desde os tempos mais antigos, eu sou. Assim como Ele diz também, lá em Êxodo 3,14, Ele diz para Moisés, eu sou o que sou. Então, Deus é. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus sempre nos lembra de sua proteção, de sua soberania sobre todas as coisas, queridos. Deus nos protege, Deus nos guarda em suas mãos. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar nessa palavra. Não acredito em nada disso, tudo bem, é uma escolha, mas todos os dias e cada vez mais, queridos, nós precisamos nos abrir para o amor de Deus, nos abrir para a soberania do Senhor, nos abrir para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, receber a Deus com todo o seu coração na sua vida. Então veja, não há quem possa livrar alguém da minha mão, operando eu ou agindo eu. Quem poderá desfazer? Quem poderá impedir? Algumas versões dizem, operando eu, quem impedirá? E aqui na versão NVI, que é a versão da minha Bíblia, diz, agindo eu, quem poderá desfazer? Queridos, quando Deus diz sim, acabou, não tem mais jeito, não há ninguém. Você já recebeu uma palavra? Você tem uma palavra sobre a sua vida? Então caminhe sobre essa palavra, não importa a circunstância, não fique tentando analisar. Você recebeu, então caminhe para essa palavra. Você acredita nessa palavra, que desde os tempos mais antigos Deus é, que não há quem possa livrar alguém das mãos do Senhor, agindo Ele, quem poderá impedir? Sim, então você vai firme nesse versículo, caminhando conforme essa palavra, queridos. Não se distraia, não se desvie, nem para a direita, nem pela esquerda, mas continue firme no caminho do Senhor. Para aqueles que estão com os pés na maldade, assim como a Bíblia diz, afaste os seus pés da maldade e busque o Senhor com todo o seu coração. Receba essa palavra no seu coração todos os dias, como eu estava falando agora há pouco. Nós temos escolhas a serem feitas, queridos. Então, nós escolhemos. Quantas decisões nós tomamos por dia? Muitas, de coisas simples, bem simples, até coisas mais complexas. Mas nós não devemos esquecer da nossa decisão principal, do mais importante que a gente vai fazer na nossa vida todos os dias, que é buscar a Deus em primeiro lugar, é estar conectado com Ele, é sentir esse amor e transmitir esse amor de volta para Ele, para as outras pessoas, que a gente caminhe, que a gente seja um reflexo nessa terra da bondade, do amor, da compaixão do nosso Deus, queridos. Que a gente peça para Deus todos os dias, Senhor, me mostra quem são as pessoas que o Senhor vai colocar no meu caminho, seja virtualmente, seja presencialmente,
que precisa receber, Pai. Precisa receber, às vezes, um abraço, às vezes é um olhar, às vezes uma atenção, às vezes é uma oração, um versículo. Peça para Deus, Ele vai colocar no seu coração. Agora, quando Ele colocar no coração, vai lá e faça, execute. Porque muitas vezes, queridos, são coisas que a gente não imaginava que a gente ia ouvir, né? Uma pessoa completa desconhecida, e daqui a pouco a gente está ali entregando uma palavra para aquela pessoa, daqui a pouco a gente está ali orando por aquela pessoa. Mas pode ter certeza, queridos, que você vai fazer a vontade de Deus naquele momento, você vai entregar o que aquela pessoa estava precisando naquele momento, de repente ela estava ali sorrindo para você, sorrindo por fora, mas quebrada por dentro, desesperada, dilacerada por dentro. E o que ela precisa é um olhar de amor. O que ela precisa é uma palavra amorosa. O que ela precisa é um abraço, é um versículo. E muitas vezes, queridos, isso vem sim de um desconhecido. Pode ter certeza disso. Então Deus, assim como Deus usa pessoas desconhecidas, muitas vezes, para nos abençoar, para dar aquele toquezinho inconfundível de Jesus, de eu estou aqui, Ele também faz a mesma coisa conosco quando estamos dispostos, quando estamos disponíveis a fazer exatamente o mesmo. Então se coloque à disposição do Senhor, e quando Ele tocar no seu coração para você fazer alguma coisa, ir lá entregar um pouco de amor, de compaixão para alguém, vai lá e faça. E perdão também, vai lá e faça. Aí é difícil, fala isso para Ele. Senhor, quebranta meu coração aqui com relação a essa pessoa, me ajude a perdoar. Lembrando que perdão não significa em absolutamente nada que você concorda com aquilo, que você está passando pano, fingindo que aquilo ali não aconteceu. Isso aí está dizendo a respeito da sua própria vida, de você quebrar as correntes que estavam te prendendo pelo nome do nosso Senhor Jesus, que quebra as correntes que nos prendem em uma dessas formas é através do perdão, assim como Ele diz tantas vezes pra gente a respeito do perdão. Jesus nos ensina inúmeras vezes sobre perdão, para que a gente possa seguir a nossa vida, não ficar ali preso, engarranchado naquela história, naquela pessoa. E a mesma compaixão que Jesus espera que nós tenhamos pelas outras pessoas, Ele também espera que as pessoas tenham pela gente quando a gente estiver num momento em que nós precisamos dessa compaixão, dessa misericórdia. Então, assim também como Jesus nos ensina, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então faça. O que a gente aprende, se ensina a Bíblia é diferente, né? Não faça aquilo que você gostaria, mas o que Jesus diz, a gente fica com o que Jesus diz faça, ação, entre em ação. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então você se coloca no lugar daquela pessoa, você passando por uma situação assim, o que você gostaria que acontecesse? O que você gostaria que alguém fosse lá e fizesse por você? Então exatamente assim que Jesus espera que a gente haja, entre em ação. Eu vou ler aqui mais uma vez, Isaías 43:13. Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderá desfazer? Algumas versões, como eu falei, traz operando eu, quem impedirá? Ninguém, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E lá em João 10, vamos ler aqui no versículo 28, 29 e 30, o que o nosso maravilhoso Senhor Jesus está lembrando também a gente sobre arrancar da mão. Jesus está dizendo aqui, eu lhes dou a vida eterna. Peraí, vou voltar um pouquinho, queridos. Desde o 27, tá? João 10, do 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Queridos, de uma profundidade, de uma beleza, de uma verdade tão poderosa que nos toca
completamente, que toca todo o nosso ser, todas as nossas entranhas, todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos músculos, todo o nosso ser. Essa verdade maravilhosa, que a própria Bíblia vai se confirmando. Eu vou ler mais uma vez aqui, Isaías 13, João 10, do 27 ao 30. Feche seus olhos, guarde essa palavra no seu coração. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderá desfazer? João 10, 27 e 30. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Ai, gente, como Jesus é maravilhoso. E aqui a gente vai ver na sequência as pessoas que estavam ali ouvindo acharam aquilo absurdo, quiseram apedrejar Jesus pelas verdades absolutas e completas que ele estava dizendo. Só que Jesus, soberano sobre todas as coisas, assim como Jesus nos ensina que tem a hora certa para tudo, também aconteceu com ele no ministério dele. Queridos, então sempre há um lembrete de Deus maravilhoso, dizendo: nós estamos nas mãos dele, nós estamos nas melhores mãos possíveis, e se mantenha nas melhores mãos possíveis. Queridos, a Bíblia também nos diz: se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Veja quantos versículos nos lembram, queridos, amados e preciosos, da importância da gente entrar em ação, da gente fazer a nossa parte. Deus pode fazer tudo? Pode. Porém, amados, nós temos a nossa parte, tem algo que é com a gente, é a gente com a gente, que é entrar em ação e fazer, dar o passo, buscar, assim como Deus diz: busque-me enquanto é possível me achar, busque-me com todo o coração e vocês vão me encontrar. Se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Então, de quem é o papel de não ceder? Nosso. Pode acontecer? Os maus podem tentar seduzir? Podem. Mas quem é que não vai ceder? Nós. E lembrar todos os dias, queridos, que nós estamos nas melhores mãos possíveis. Continue nas mãos do Senhor. Não vá a nenhum outro lugar. Não pense que alguém arrancou você das mãos do Senhor. Veja, meu Pai que as deu para mim. Meu Deus, é um privilégio, é uma honra, queridos. É maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Jesus aqui, mais uma vez, reafirmando o seu poder, a sua soberania como Deus. Jesus Cristo é Senhor, Salvador de nossas vidas. Abra o seu coração, diga isso para ele. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entre na minha vida, entre no meu coração e não saia mais de lá. Me cele com o Espírito Santo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui para tudo que o Senhor queira. Eu sou teu, eu sou tua e eu estou aqui para o Senhor. Queridos, o dia é hoje, o momento é agora. Fiquem firmes em Jesus, nas mãos do Senhor, e abra o seu coração para você receber o melhor presente que a vida tem para você, que é Jesus, que inclusive ele é a própria vida. Ele diz também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz também: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz vem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre será. Que cada respiração nossa seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia.
Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram ao vivo, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe grandemente. E queridos, excepcionalmente agora na sexta-feira, nós não teremos a live. Na quinta-feira, no feriado, sim, estaremos aqui, mas amanhã, quarta-feira, sim, quinta-feira, sim, somente na sexta-feira que nós não teremos a live, tá bom, queridos? Estarei com os meus 3 sobrinhos, firme, vou dormir com eles, estarei lá com os meus sobrinhos amados, queridos e também preciosos, tá bom? Mas nos vemos normalmente na segunda-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia, tá bom? Nos vemos amanhã, nos vemos quinta e depois nos vemos na segunda-feira. Então, queridos, até amanhã, em nome de Jesus. Alegre-se na certeza de que grandes coisas estão por vir, que o melhor sempre acontece na nossa vida quando estamos firmados na rocha. E a nossa rocha é Jesus. Beijo, amém, Joelma, que ele seja completamente curada, vá para casa em nome de Jesus. Angélica, amém, minha querida, amém. Diogo, Carolina, Deus te abençoe. Carol, Márcia e Gracina, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Rosângela, Paulo, Davidson, tudo bom, querida? Quanto tempo? Simone, Susan, Vanderlei, Jamile, Fábio, Jesus Maninho, Michele, Ricardo, Jefferson, Paulo, Isaías 43, 13, eu também li João 10, do versículo 27 até o versículo 30. Gigi, Kátia, Erlon, Rogerinho, Marcinha, Caroline, Grazi, Juliane, Caurita, tudo bem, meu amor? Que bom você aqui com a gente. Gilmar, R de Paula, Diogo, amém, amém. Michel, é isso mesmo. Marli, Fê, tudo bom, amiga? Mari, um beijo, Thaís. Queridos, até amanhã, em nome de Jesus. Obrigada.